Em matemática, uma coisa que nós vimos durante o primeiro bimestre foi a questão da formação dos números, composição, decomposição dos números, o agrupamento das quantidades para formar os números. Esse agrupamento vai fazendo com que os números tenham várias ordens, e conforme eles vão se agrupando, eles vão aumentando de valor, aí de ordens eles vão trocando de classes, e assim por diante. A gente viu a leitura dos números. Uma leitura como se são números. Na verdade, cada símbolo que representa esses números, ele chama-se algarismo. Então, temos aqui o algarismo 2, algarismo 3, algarismo 4, algarismo 2, algarismo 7, algarismo 8. Os algarismos, eles vão de 0 até 9, tá? O algarismo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, cada símbolo que a gente utiliza para representar os números, e quando eu penso numa quantidade, visualizo aquela quantidade e vou representar, escrever no papel, eu utilizo esses símbolos aqui. Esses símbolos nós chamamos de algarismos, e eles vão do 0 ao 9. Represento o número combinando esses algarismos. Então, esses algarismos vão ter o seu valor de acordo com a ordem que eles ocupam dentro do número. Então, para escrever este número aqui, eu utilizei estes algarismos, certinho? Então, agora eu vou ler este número aqui, 872.432. Eu fiz a leitura deste número. Como que eu sei que a leitura dele é assim, 872 mil? Porque a cada três ordens eu formo uma classe. A primeira classe que nós temos é a das unidades simples. Vocês podem ver que as unidades simples têm 3 ordens. Mas aqui ele está num rosa, num azul mais escuro e um azul mais claro. Então, isso aqui para representar as 3 ordens que nós trabalhamos no primeiro bimestre. Então, da unidade simples. As unidades simples são aquelas que eles não chegaram a 1000. Né? Vão até 999. Certinho? Neste número aqui, nós separamos as ordens utilizando o ponto final. Então, eu sempre falei com vocês que aonde tem pontinho final, né, a gente vai falar 1000. Se tiver 3 ordens, vai ser 1.000.000. Então, aqui tem 3 ordens, não, desculpa, criança. Aonde tiver 3 classes, a gente vai falar 1.000.000, tá bom? Então, aqui temos 3 classes, ó. Classe das unidades simples. Agora, o que vai separar a primeira classe da segunda, no caso aqui, foi o ponto final. Então, eu sei que eu vou falar 1.000. Quando tiver 3 classes, na terceira classe, eu já vou falar 1.000.000. Ó, primeira, segunda, terceira classe, 1.000.000. 1.000, 1.000.000. Em alguns livros, tá, nos livros de matemática, vocês vão ver que nem sempre eles vão utilizar
eles irão utilizar ponto final. O que eles vão fazer? Eles irão dar um espaço, eles irão separar essas classes utilizando um espacinho entre os algarismos, entre os números. Como eu havia falado, nos livros vocês não vão ver ele utilizando o ponto final. É muito difícil no livro, numa notícia de jornal, eles utilizarem ponto final. O que eles fazem? Eles dão espaço entre uma classe e outra. Então, se eu for ler esse número, tá? Se eu me confundir, eu vou contar 3 ordens. 1, 2, 3. De trás para frente. 1, 2, 3. Eu venho, coloco o ponto final. Então, eu sei que aqui tem 1000. Então, eu leio 342.836. Agora, esse número aqui, temos 2 espaços. Então, nós temos 3 classes. Ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esta classe aqui só tem 2 ordens. Então, vamos lá. Se aqui é 1000, aqui vai ser milhão. 15.864.454. A leitura é realizada desta maneira. Então, como vocês viram, os números, eles são organizados em ordens. Cada 3 ordens, vocês formam uma classe e cada 3 classes que vai surgindo vai ser segunda, terceira. Então, aqui nós temos a unidade simples, unidade de milhar e unidade de milhão. Certinho? Então, vamos aqui. Número 11. Observe o número abaixo e depois responda. Quantas ordens tem este número? Então, vocês vão contar aqui. Cada algarismo representa uma ordem. Então, vocês vão contar quantos algarismos aqui. O algarismo 7 encontra-se em que ordem? Então, vocês podem observar aqui. Bom, nós também já estamos trabalhando desde o ano passado. Então, a gente começa a falar das ordens de trás para frente. Aqui é classe das unidades simples. Então, unidade, dezena, centena. Tem um ponto final, tem um espaço. Mudou-se a classe. Então, a gente tem aqui unidade de milhar. Então, vamos lá. Unidade de milhar, dezena de milhar, o centena de milhar. Vocês vão ver aonde se encontra o 7, qual ordem ele se encontra. Vocês vão escrever aqui. Qual algarismo ocupa a ordem das unidades de milhar? Vocês vão pegar e vão olhar onde está a unidade de milhar e qual é o algarismo. Esse número é composto em 2 classes. Quais são elas? Vocês vão observar aqui. Cá embaixo nós temos o quadro valor de lugar. O quadro valor de lugar, ele vai mostrar aonde se localiza qual algarismo, aonde se localiza o algarismo dentro de um número, indicando a sua ordem e o seu valor. Aonde ele ficar dentro do número, ele vai ter um valor. Por exemplo, nós temos aqui o algarismo 2. Nós temos o algarismo 2
nesta ordem e nesta ordem aqui. Só que eles estão em classes diferentes. Se eles estão em classes diferentes, eles possuem valores diferentes. Se vocês lembrarem, do material dourado, que vocês vêm lidando com eles desde do segundo período do pré-escolar, desde o primeiro ano, vocês sabem que os algarismos têm valores diferentes dentro do número. Olha aqui. Aqui nós temos o cubo da unidade. Então, esse cubo aqui, ele vale uma unidade, tá? Agora, se eu pegar este cubo de milhar, esse cubo de milhar, ele vale 1000 unidades. Então, eu tenho uma unidade simples e eu que tenho aqui uma unidade de milhar. Isso aqui é 1, tá? Então, o algarismo 1 tem aqui, o algarismo 1 aqui, representando a quantidade de cubos de milhar que eu tenho. Se eu for pegar e representar, eu vou ter aqui 2 unidades simples. Agora, se eu for pegar este 2 aqui e for representá-lo, ele já tem outro valor, porque esse aqui é de unidade simples. Aqui eu vou ter 2 cubos de milhar, representando a classe da milhar. Então, eu tenho 2 unidades de milhar e eu tenho 2 unidades simples. Viram como que o algarismo ele muda de acordo com a ordem que ele ocupa? Beleza. Agora, vocês vão ver aqui. Este número é composto em 2 classes. Quais são elas? Se eu tenho 3 ordens aqui, em 3 ordens aqui, eu tenho 2 classes. Então, vocês vão procurar aqui quais são essas classes. Quais algarismos compõem a classe das unidades simples? Vocês vão ver aqui quais são os algarismos que ocupam a classe das unidades simples. F, escreva o número acima por extenso. Então, o que é você escrever o número por extenso? É você escrever como que nós lemos este número utilizando palavras. Como que eu faço a leitura deste número? 872.432 é o que vocês irão escrever. Temos aqui o primeiro exemplo. Aqui, olha só. Tem um tracinho aqui na centena de milhar, tem um tracinho, tem 2 tracinhos na dezena de milhar, um tracinho na unidade de milhar, 3 tracinhos na centena, 2 tracinhos na dezenas e 5 na unidade simples. Então, estou destacando aqui para vocês verem que isso aqui é o exemplo. O que a pessoa fez? Cada tracinho representa um algarismo. E ela foi o que ela fez. Depois que ela pegou, foi colocando cada algarismo, ela foi ver quais ordens esse número
Tinha. Então, o que ela fez? Ela lembrou que a cada 3 ordens é uma classe. Então, olha, 1, 2, 3, ela colocou o pontinho para saber que entrou na classe das unidades de milhar. Então, como que ela vai ler esse número? 121.325. Do mesmo modo, vocês vão fazer com cada número representado com tracinhos, certinho? Você vai olhar aqui a quantidade e vai colocar. Lembrando que separar as classes de 3 em 3 ordens, põe um pontinho para dizer que tem uma classe nova naquele número, tá bom? O número 13 está pedindo para quê? Os números que vocês representaram aqui, vocês escreverem por extenso. Então, vamos pegar o exemplo dado lá na atividade 12. Então, tá aqui. 121.325. Não foi o número formado? Vocês vão escrever como a gente lê. 121.000. Aí, coloco vírgula para separar uma classe da outra. 325. É isso que vocês vão fazer no 13. Então, vamos pegar um número representado na letra A, vou escrever por extenso aqui, na letra B, extenso por aqui e tal.